pelo ventilador. Tava mais pelo ventilador. Gente, então vamos lá. Essa vai ser uma quinta versão do workshop, por isso que é o workshop 5.0. Ele é um workshop técnico avançado, então é já para iniciados em tatuagem. Para quem sabe o que é uma Magnum, o que é, sabe? Eu não vou ficar explicando esse tipo de coisa mais simples. Eu vou fazer uma breve apresentação minha. Eu sou o Krauser, sou nascido e criado aqui em Curitiba. Eu sou apaixonado por tatuagem desde muito novo mesmo, assim. Sempre fui fissurado nas tatuagens do meu pai. Tá vendo como é que eu tava aqui, ó. Sempre fui fissurado nas tatuagens do meu pai. Eu tatuo há 10 anos, esse ano eu faço 11 anos de tatu. E eu sou muito nerdola na questão de querer estudar a parte técnica da tatuagem, no sentido de... assim como um fotógrafo conhece muito bem a sua câmera, eu acho que todo tatuador tem que conhecer muito bem o material que usa. E aí eu separei em 4 partes. Agradecimentos nesse workshop. Todo o conhecimento desse workshop, ele foi adquirido com muita internet, muita experiência e muita conversa. E uma das pessoas que me ajudou muito em conversas, longas conversas pelo Instagram, é o Paulo Fernando, dono da Electric. Eu conversava com ele bastante, então um agradecimento especial ao Paulo, muito obrigado, Paulo, porque muita coisa desse workshop eu aprendi com ele, confirmei com ele, então eu saí, pesquisei fora, fiz os meus testes, isso aqui não vai funcionar, fiz os meus testes, fiz as minhas paradas e confirmei com ele depois o que funcionava, tá ligado? Então, muito obrigado, Paulo. E é isso, essa é a minha apresentação pessoal e a apresentação do workshop em si. O workshop ele vai ser dividido em 4 temas, que eu desmembrei, e aqui a gente vai ter literalmente tudo sobre esses temas. Então, desde as agulhas até pigmento, vocês vão sair daqui entendendo tudo sobre isso aqui. E eu acredito que o conhecimento é a liberdade da criatividade. Quando você sabe as coisas que você está mexendo, te ajuda muito mais a criar coisa nova sabendo o que você está fazendo. Ou corrigir o que você está fazendo de errado na hora da tua tatu. Então, já vamos começar para o primeiro assunto, sem muito mais enrolação. Do que caralhos uma agulha é feita? Uma agulha é feita de aço, basicamente aço inox. E aí você tem algumas misturas desse aço, né? Algumas receitas. A mais comum vai ser essa 304, que é a mais popularzinha, a que a gente mais tem acesso, mas é também a mais podrinha. O que isso significa na prática? Na prática, vai ser um ferro que não tem tanta resistência a atrito e alta velocidade, o que vai fazer com que ela perca o fio um pouco mais rápido. Então, agulhas de mais alta qualidade vão ser as agulhas AISE 316. Na hora de você escolher o cartucho, na hora de você escolher a sua agulha para compra, às vezes tem esse detalhe ali na descrição, alguma coisa assim, então vale a pena dar uma olhada, né? Tem como você fazer um teste prático disso. Quando você vai para uma receita melhor, não pega ímã, você não consegue grudar ímã nela. Então, se você tiver um imãzinho e tentar grudar na sua agulha, e ela não grudar, quer dizer que ela é boa. Se ela grudar na sua agulha, quer dizer que ela vai ser... Geralmente vai ser só as pontas, né? O cabo da agulha, digamos assim, a haste, vai ser sempre de 304, porque é mais barato. Então, entender isso vai ajudar, às vezes, você até a economizar, porque uma agulha que é mais cara, porém ela dura mais ali durante a sua sessão, de 6, 7 horas, vale muito mais a pena do que você usar 2, 3 agulhas mais baratas, né? Faz muito mais sentido. Um dos assuntos mais importantes sobre agulha é o taper. O que é o taper? O taper é o ângulo da afiação da sua agulha. Isso define basicamente tudo sobre a sua agulha. Tipo, aqui que vai dizer se ela vai ser fina, vai ser grossa, qual que vai ser a característica principal dessa agulha. Quando a gente pensa em grossura, finura da agulha ali e tudo mais, quando a gente vai escolher um cartucho, digamos assim, a gente olha, eu quero uma 0,8 porque é mais fina.
Sim e não. Quando você escolhe 0,8, 10, 12, você está escolhendo o diâmetro de cada uma dessas agulhinhas, mas não o ângulo da fiação. O ângulo da fiação é a parte mais importante. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Digamos assim, a gente sempre vai colocar entre 1,5 mm e 2 milímetros na pele, certo? Então, se eu tenho um ângulo de fiação mais longo, né, uma agulha bem mais afiada, vamos colocar que 2 milímetros é essa ponta aqui, ó. Então ele vai entrar só isso aqui na pele da pessoa. Eu não vou colocar mais fundo, porque senão você vai arrebentar. Agora, se eu tenho a mesma agulha, com as mesmas características, mesmo diâmetro, mesmo tudo, só que com uma afiação mais curta, quando a gente colocar 2 milímetros, vai entrar, se esse aqui é 2,5, vai entrar até aqui, assim, então. Então tá vendo que a largura disso aqui é muito maior que a largura disso aqui? Isso faz com que a gente tenha uma característica muito diferente de comportamento dessas agulhas na hora de tatuar. Então, qual que é o exemplo prático disso? Você está fazendo um trabalho onde você tem que fazer uns cílios, sei lá, um olho, alguma coisa assim. Você tem que brincar com esse negócio de espessura, de começar mais grosso e terminar mais fininho. As agulhas super long taper e long taper, elas permitem que você brinque um pouco mais com a profundidade. Agora você está fazendo um trabalho, e esse trabalho você precisa que ele comece e termine na mesma espessura, como um trabalho de old school, por exemplo. Ou você está fazendo uma textura de cabelo, que ela precisa começar e terminar exatamente igual. Aí você vai buscar um taper mais curto. Porque nesse taper mais curto você vai conseguir a mesma espessura da agulha muito mais fácil do que esse aqui. Esse aqui você consegue brincar muito mais com a espessura do seu traço, digamos assim. Um exemplo real, vou trazer aqui esse print que é da Electric. São as 3 linhas dele. Então eles têm a Perfect, que é o taper mais curto, que seria, no exemplo prático, para você fazer traços que sejam, que comecem e terminem na mesma espessura. Aqui a gente tem a Black Cat, que é a Super Long Taper. Então, uma Black Cat Super Long Taper e uma Perfect, elas não correspondem ao mesmo tamanho de agulha. Se eu pegar uma 7RL Perfect, por exemplo, ela vai ser muito mais grossa do que a ponto de uma Black Cat ter que pegar, tipo, sei lá, uma 11 ou talvez até uma 14 para comparar uma 7RL Perfect. Entendeu? E isso é só o ângulo de afiação, sem mudar nenhuma das outras características que a gente pode ter numa agulha. E a gente vai ter a Pro Needles, que é a Medium Taper, que é o mais padrão do mercado que a gente tem hoje. Então escolher a sua agulha pelo ângulo de afiação, saber o ângulo de afiação que você mais gosta, ajuda muito. O ângulo de fiação também ajuda na pigmentação. Então, se você quer fazer uma pigmentação sólida, o negócio você vai só blocar cor, assim, blocar preto, alguma coisa assim, taper curto. Se você quer fazer uma transição, se quer fazer uma bochecha, sabe, uma coisa mais realista, você vai já para um super long taper, porque aí você vai ter os buraquinhos mais finos. Você vai conseguir brincar com essa profundidade, essa coisa assim, entendeu? Aqui, se você tentar fazer um negocinho mais curtinho, ele vai fazer só uma textura, ele vai marcar na pele. Ele não consegue fazer aquela transição bonita. Aqui é quase como uma curiosidade, mas existem agulhas texturizadas também. Existem texturizadas e polidas. O mais padrão do mercado brasileiro são as polidas, mas existem as texturizadas. As agulhas texturizadas, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente como é que funciona o mecanismo dela, mas ela serve para levar mais pigmento para dentro. Então, geralmente, as texturizadas vão ser magnums e taper curto, que daí já casa com todo aquele negócio de você querer um pigmento, mais pigmento da pele, um preenchimento sólido. Isso aqui é uma foto de uma agulha que eu tirei no microscópio, e você dá para ver que a agulha polida, ela começa polida, mas olha a texturinha dela. A textura ela é para dentro, não para fora, sabe? Então não vai machucar mais a pele quando você está com uma agulha texturizada. As texturas são buraquinhos assim, né? Não vai entrar como um ralador de queijo. Mas você vê que ela é bem polidinha aqui, e aqui começam as texturinhas. Então essa é uma ponta de uma agulha de tatuagem. Aqui é só uma dica, né? Eu tentei puxar essa agulha para fora e tentei dar o máximo de zoom que eu consegui no celular para vocês verem alguma coisa. E vocês não estão vendo nada. Porque quando a gente bate a agulha no fundo do batoque, principalmente esses batoques de plástico, essas coisas assim, ele fica uma marca invisível. E essa marca é isso aqui, ó. Tá?
É assim que aquela agulha de trás ali que eu te mostrei tá. Com essa ponta toda torta. Então imagina isso aqui entrando e saindo na pele do seu cliente, arrebenta. Bateu a agulha no fundo do batoque. Batoque de plástico, não é aquele de silicone? Troca a agulha, velho. Troca a agulha. Isso aqui pode acontecer, você pode arruinar a sua tatuagem, arruinar a sua cicatrização. Então isso aqui é só uma dica extra, uma dica fora. Isso aqui é um exagero que eu fiz, só para demonstrar como também pode ficar a sua agulha toda arrebentada, toda zoada, mas isso aqui já é um exagero. Tá? Isso aqui eu acho que nunca vai acontecer, só com a força da máquina ali e tal. Mas isso aqui estava quase imperceptível ao olho nu, por exemplo. E quando você coloca no microscópio, você tem uma ponta que está toda arrebentada, que imagina isso aqui entrando e saindo da pele da pessoa. A parte sobre taper acabou, vou falar agora sobre os diâmetros e os assuntos eles vão se encaixando. Então, se o diâmetro ele não diz qual vai ser a grossura daquele traço, para que serve o diâmetro então? Qual que é o objetivo de você ter um diâmetro de agulha diferente? O diâmetro ele vai te dizer a dureza dessa agulha. Então, como ela é flexível, como ela vai se comportar na hora que você está dando uma passada na pele. Então, quando você tem agulhas mais grossas, você tem uma 14, você tem uma 12, elas são as agulhas que são mais firmes. Muito mais recomendadas para você fazer um traço. Quando você tem as agulhas mais moles, 8 para baixo eu não uso e não recomendo para fazer traço. Tá? Então 8 para baixo eu já abobino nessa questão de fazer um traço ou coisa assim. Então, se as agulhas 10 para cima são mais firmes, para que serve? Para que eu vou querer uma agulha mais mole? Né? Questão de precisão. Se ela é mais precisa, se ela é mais firme, para que eu quero uma agulha mais mole? Para que existe uma agulha mais mole? Tá? E eu vou para o próximo passo. Isso aqui eu também roubei da Electric. Isso aqui eu tirei de um print do Instagram, de uma apostila da Electric. E é uma coisa que a gente tem que tatuar de fora a fora o nosso peito para a gente lembrar e nunca mais esquecer, que é independente do diâmetro nominal da agulha, o que define a sua ponta dela mais fina é o ângulo da fiação. Isso. Então, independente do diâmetro nominal. Diâmetro nominal o que é? É isso que a gente estava falando. Então, independente disso aqui, o que torna a ponta dela mais fina é o ângulo da fiação, que é o taper que eu estava falando lá no começo. Com as agulhas de diâmetro nominal maior, conseguimos resultados melhores em termos de precisão, porque ela é mais estável. Uma agulha 35 milímetros, ou seja, uma agulha 12, ela é 96% mais resistente do que uma 0,8. Ou seja, o dobro de estabilidade. Se eu tenho o dobro de estabilidade em dois números ali próximos, digamos assim, 0,8 e 12, então você dá para ver como pode ser discrepante quando você chega sei lá, entre uma 12 e uma 6, entre uma 14 e uma 6. Faz essas comparações. Mas vamos lá. Se eu tenho agulhas mais firmes, para que eu vou fazer as agulhas mais mole? Se eu tenho outro jeito de fazer elas serem mais finas, que é pelo ângulo da fiação, que é o jeito certo de você comprar uma agulha fina. Porque existem técnicas que exigem que sua agulha seja um pouco mais molenga, digamos assim. Então, quando você vai fazer um realismo, quando você vai fazer uma transição de sombra, quando você vai usar a sua Magnum, por exemplo, você quer fazer uma pintura, se ela for muito dura, sua agulha, quando você der a passada na pele, ela vai dando aquelas quicadas assim, e ela vai fazer aquela marca, que eu particularmente acho lindo, que é aquela marca do tradicional. Você consegue isso usando agulhas com um diâmetro mais grosso. Se você pegar exatamente a mesma configuração de agulha, mesmo taper, mesmo tudo, só que pegar um diâmetro mais molenga, digamos assim, menor, o que você tem? Você tem essa passada de pincel. A sua agulha vai dobrar melhor na pele. E aí você vai ter, quando você passar ela, você vai sentir ela muito mais smooth, assim, muito mais, sabe? Mais suave, obrigado, meu bem. Muito mais suave. Então você vai ter essa lambida do que aquela batida seca. Por isso que a gente Foi uma cadeirinha, meu bem. Por isso que a gente aqui no Brasil, os cartuchos, a maioria são 10 ou 0,8.
Porque os cartuchos vieram para cá como primeiro? Quem trouxe os cartuchos para o Brasil primeiro? A galera do realismo, que é os primeiros que começaram a usar pen. A galera do realismo. E a opção deles, o melhor para eles era usar as 08, as 10. Então, pode passar, meu bem. Então, você usar... aí o mercado foi ditado por isso. Então, um cartucho melhor para quem faz um old school, para quem faz um tradicional, para quem faz um blackwork, seria um 12. Só que a gente não acha, é muito mais difícil achar no mercado hoje. Porque quem ditou a importação dos cartuchos... O que aconteceu? Quando a gente começou a usar os cartuchos que já estavam no mercado, só tinha 10 para comprar. Daí a gente foi se adaptando. Então hoje eu faço preenchimento sólido só com cartucho 10. Entendeu? Mas o melhor seria usar ou um 14 texturizado, seria perfeito, ou um 12, no mínimo. Mas eu me adaptei e consigo usar um 10. Então, eu mesmo com uma ferramenta que não seja a mais ideal, consegui ali adaptar para o tipo de trabalho que eu faço. Alguma dúvida? Sobre alguma coisa? Eu sei que não um exemplo que quando eu uso uma Magnum, por exemplo, 08 a 010, eu percebi isso no realismo. Ah, claro, quando você usa e é perceptível, assim, você usar... Cara, se você for fazer um realismo, tipo um portrait é aquele negócio que tem que ficar mais liso possível. Se existir... Eu não sei como é que é o mercado de Magnum nesse nível aqui no Brasil, ali de 06, é que eu nunca pesquisei. Mas se eu achasse uma 23 Magnum que fosse 06, nossa, esse trabalho fica muito mais fácil de fazer. Que ela vai lamber a pele assim, ó, que vai ser muito... Não, e vai ser muito bonito, porque aí você vai fazer... Porque, querendo ou não, ele ainda assim, se você pegar o mesmo taper, digamos assim, comparar uma com a outra, claro que o buraco vai ser mais fino. Né? Claro que ela vai ser um pouco mais fino. Mas não é assim que você escolhe pela finura. Mas enfim, então você pega uma 10 e pega uma 06. Ela vai fazer um buraco um pouco mais fino. Também vai ajudar a fazer espalhar melhor ali o pigmento, e você ter uma sombra bem suave, assim, uma coisa bem mais bonitinha, bem bundinha de neném. E pelo outro caminho contrário, para você ter uma sombra dura, texturas, essas coisas assim. Uma vez eu tava com para dar um exemplo de como o conhecimento assim liberta a criatividade e te ajuda no dia a dia. Uma vez eu tava fazendo uma pedra. Era um castelo do Harry Potter aqui, assim, e tinha umas pedras aqui embaixo do castelo. E aí, eu tinha uma texturizada, uma 14, era 14-23 Magnum, uma coisa assim, 14-19 Magnum, e ela era texturizada. Bem curtinha, assim, taper bem curto. E eu falei, cara, eu acho que se eu jogar só a pontinha dela, eu vou fazer uma textura legal. Tipo, só a biquetinha, assim, porque se eu colocar um pouco mais, ele já preenche. Lá ali é tudo ou nada. E aí eu fiz, cara, ficou uma texturinha de pedra, assim, a coisa mais linda do mundo. Mas eu só tive essa ideia porque eu tinha o conhecimento antes. Entendeu? E podia ter sido o contrário. Eu ter quisto, sei lá, fazer uma sombra suave com aquela agulha e não ia conseguir. E daí ia ficar batendo a cabeça. É porque eu sou ruim, porque eu não consigo. Porque a máquina, porque a tinta, porque sei lá o quê. Muitas vezes é a agulha que você escolheu, tá ligado? Tem outra coisa também que é legal. Isso aqui vai ser uma coisa mais para agulha de haste. Para cartucho a gente tem um padrão meio médio para apertado, porque as pessoas estão preferindo traços e coisas mais fininhas, mais firmes. Mas existem soldas mais abertas e mais fechadas. As soldas até hoje são todas feitas manuais, né? Você coloca num gabarito e tal. Então nas fábricas são feitas manualmente. Então se você tem uma solda um pouco mais aberta, é um jeito também de você deixar o teu traço um pouco mais grosso, digamos assim. A linha Perfect da Electric é a que eu vou usar de exemplo, a Electric, porque eles trabalham muito bem com essas diferenças. A linha Perfect deles tem uma solda um pouco mais aberta também, então tipo a 7RL deles, cara, é bem grossa, vai ser bem firme, é uma agulha excelente para você fazer um old school, por exemplo. Mas não vai ser tão boa para você fazer um blackwork, você precisa brincar com aquelas profundidades, né? Também tem a altura da solda. Então se você vir com a solda até embaixo, a sua agulha fica mais firme. Se você deixar se a solda for mais alta da sua agulha, ela vai ficar mais mole, mais maleável. E tem um jeito de você burlar isso, e é por isso que eu prefiro agulhas esqueradas, né, você esquerar a agulha, do que RS, para usar para preenchimento, por exemplo. Porque acontece, quando eu vou esquerar a minha agulha, ali para fazer aquele negócio de você abrir ela com fogo e tal, quando eu tô com uma RL,
eu acabo puxando a solda dela, digamos assim. Eu isqueiro até a solda dela subir bastante. Aí o que acontece? Ela vira uma RS e aí a solda fica mais mole, as cerdas ficam mais moles. Para eu fazer preenchimento eu acho mais legal. Fazer um preenchimentinho sólido ali, menorzinho e tal, eu acho que funciona melhor, que machuca menos a pele. Então é um jeito que eu uso. Quando eu vou... Até eu faço isso de cartucho, tá? Eu desmonto o cartucho, coisei a solda ali assim, e aí você consegue subir a solda para deixar a cerda mais molinha. Um assunto que é muito, muito legal, que também é pouco falado, são sobre os formatos das agulhas. A gente tem formatos. Isso aqui ele não é um problema de marca XYZ, não. Isso é um problema matemático, que é o problema famoso de como empilhar laranjas. Né? Como colocar círculos próximos de forma mais eficiente. E você tem alguns jeitos de fazer isso. Quando você tem 3, 5 e 7 círculos, você tem um coeficiente muito mais firme. Né? O seu objeto ali, que você está montando, ele fica mais firme. Quando a gente vai para alguns outros números, por exemplo, 9 e 11, elas são agulhas que são um pouco mais deficitárias. Porque elas entram nesse problema matemático que você não tem um coeficiente tão firme. Então é preferível você escolher uma 7 mais grossa, ou seja, uma 7 com um taper mais curto, uma 7 com um diâmetro um pouquinho mais largo, do que você escolher uma 9, por exemplo. E mesma coisa com a 11. É melhor você escolher uma 13 com um taper mais longo, uma 13 que seja uma 10-13, do que você escolher uma 12-11, por exemplo. Porque se você vê aqui, elas ficam com os formatos, elas ficam sobrando muito espaço, fica muito inconsistente, sabe? Eu vou passar para a 13 aqui, ó, você vai ver como ela fica bem apertadinha. Olha como a 13, ela fica muito mais juntinha aqui, como ela tem menos espaço entre as casinhas, ela fica muito mais concisa. E as daqui elas vão ficar mais mole, tá vendo? Tudo meio solto. E aí você tem alguma, por exemplo, essas da ponta aqui. Aqui tem muito espaço entre uma e outra, tá vendo? Isso acaba fazendo com que a sua agulha seja um pouco mais mole. Por isso que algumas marcas até optam por fazer uma RS8, RL8, que aí você tem como driblar um pouco esse problema. Mas a galera gosta bastante de usar a 9 e a 11 e às vezes reclamam, mas não sabe do porquê. Ah, não sei, hoje o traço não saiu bom, sei lá o quê. Cara, é um problema matemático, não tem muito a ver com marca XY de tatuagem, sabe? Então é legal você evitar a agulha 9 a 11 na hora de você tatuar. Dá pra se virar um pouco com uma 7 mais grossa ou uma 13 mais fina. Isso aí eu já tô falando, tipo assim, nível de, cara, pô, precisão, quero, sabe? Tô melhorando meu trampo, quero ajustar todas as arestas ali e tal. É uma coisa de se prestar atenção. Aqui eu só joguei isso aqui porque pra gente ver que existem as coisinhas, né? Outliner, sei lá o que, as Magnum, piriri pororó, mas isso aqui todo mundo já conhece. Então eu vou passar direto. Tem uma outra dica muito legal também, sobre o bico, né, da agulha que você vai usar. Então se você tem um bico aberto, ele é muito mais fácil de você lavar na hora de você estar usando, só que ele acumula menos tinta. Então para colorido é legal. Quando você tem um bico fechado, você acumula mais tinta, mas é difícil de você trocar de cor. Então para preenchimento sólido é legal. Então às vezes na hora de você comprar o seu cartucho, comprar seu bico ali de você usar, a aberta saiba que é melhor para você trocar de cor, fazer um colorido, e a fechada é melhor para você fazer um preenchimento, não precisar ficar buscando toda hora. Só uma diquinha besta, mas é um negócio legal de observar. Existe um outro conceito também, que é da área de contato. Qual que é a diferença entre a Magnum reta e a Magnum curva? A Magnum reta, se você não esticar muito bem a pele, você pode acabar machucando, porque ela tem uma área de contato muito maior, né? Então quando você está aproximando ali, vocês conseguiram ver minha representação de pele, que maravilhosa? Quando você está aqui, chegando com a reta na pele, ela chega toda essa área junta. Tum. E aí se você não esticar bem a pele, ela marca os cantos. Todo mundo acho que já passou por isso, de ficar... Você faz o preenchimento, quando você vê só os cantos está marcado, porque você não esticou muito bem a pele. E quando você tem uma Magnum curva, a área de contato ela começa assim e ela vai aumentando aos poucos, né? Então ela tem uma resistência da pele muito menor. Que ela começa fininha e vai
vai engrossando. Então, ela é muito mais fácil de você trabalhar, até para fazer preenchimentos sólidos e tudo mais. Então, tomar cuidado e pensar, na hora de você usar uma Magnum reta, você precisa colocar como se fosse mais força para furar essa resistência da pele, essa primeira coisa, por isso que ela acaba fazendo um buraco e marcando nas pontas. Então, tomar muito cuidado com as Magnums retas. Tem algumas técnicas de usar, você deita um pouco mais a máquina e tal, mas em linhas gerais, essa é meio que a diferença entre as duas. Aqui, na prática, você vai ter uma transição de sombra muito melhor, vai ser muito mais fácil de você fazer, né, alguns efeitos de sombreamento, de transições, de rastelados, enfim. E aqui, para blocar cantinho, para fazer, dá para você dar uma empinada nela assim, ó. E tipo assim, às vezes eu tô com uma Magnum reta e às vezes eu faço um traço, como se fosse uma 3RL, assim. Eu venho com ela empinadinha e só... Às vezes eu faço um traço, às vezes eu preencho um bem de cantinho. Já com essa aqui é um pouco mais difícil. Quando você for fazer assim, ela já vai borrar em volta, já fica uma cagada. Então, cada uma tem seus lados bons e seu lado ruim. Para encerrar o bloco das agulhas, só para a gente ver tudo que a gente aprendeu nessa primeira parte é o seguinte. Quando o seu colega de estúdio chega e te pergunta, você tem uma 19 Magnum Round? Existe uma diferença abissal entre uma 19 Magnum Round que seja taper curto, texturizada, ou que seja uma 12 no caso ali, né? Ou que seja uma 10, 19 super long taper ou long taper. Eu tô aqui para cravar com todas as minhas certezas do mundo que esta agulha aqui, que tecnicamente é a mesma, que é uma 19 Magnum, né? Essa agulha aqui não faz esse trabalho aqui. Não faz de jeito nenhum. Você pode ter a melhor mão do mundo, você pode ser o melhor testador do mundo, pode ter a melhor máquina do mundo, não faz. Porque vai texturizar, vai ficar manchado, não vai ficar legal. Essa agulha aqui faz esse trabalho. Só que dá um pouco mais de trabalho, machuca um pouco mais, demora um pouco mais, não pigmenta tão bem. Então, a mesma agulha, uma 19 Magnum Round, mas você tem uma diferença abissal de uso entre uma e outra. Então, é aquele negócio. Tem uma Magnum 19? Tem, mas pra quê? Pra que você vai usar essa Magnum? Sabe, essa é a pergunta maior de todas. Saber que existe uma diferença muito grande quando você escolhe uma configuração ou escolhe outra de agulha. Depende de tudo do resultado final que você quer. Aqui é mais uma crítica, na real, porque existem algumas fabricantes que nem falam o que é. Existem umas fabricantes que falam, só que a maioria das que falam é a moda caralha. No sentido de, no Brasil, pelo menos, eu acho que no mundo não tem um padrão de você informar os tamanhos, informar as texturas, informar de como a sua agulha, qual a configuração da sua agulha. Então tem marca que só vende 10, 19RL, foda-se. 10, 23 Magnum, 08, sei lá o quê. A Quadron é uma marca que já se importa um pouco. Só que como não tem um padrão, então você vem aqui, ó, eles têm uma Turbo Round Liner, que eu não faço ideia do que seja. Eles têm uma Empty Round Liner, que eu não faço ideia do que seja. Eles têm uma Soft Edge Magnum e uma Smooth Shader. Qual que é a diferença entre elas? Eu imagino qual seja. Entre essas duas, eu até imagino qual seja. E como eles têm a flat aqui, que é um tipo de agulha que a galera usava nas antigas, a Smooth Shader deve ser a flat, só que curva. A flat é uma agulha... A Magnum são duas, né? Destacadinhas assim. A flat é uma só. Ela é feita para fazer sombra bem levinha, tal, a galera usava na antiga. E a Smooth Shader provavelmente é uma flat, só que é uma linha só de agulha, só que curva. Imagino, mas o que seria uma Empty Round Liner, uma Turbo Round Liner? Não faço ideia. Às vezes, é aquele negócio de altura de solda, coisa assim, só que os caras não explicam. Então a gente só fica a ver navios, a moda caralha, e foda-se, né? É uma coisa que eu bato muito, eu queria muito que as marcas começassem a explicar melhor o que fazem. Diga lá, meu lindo. Você pega esse site, por exemplo, na marca, né, coisa assim, não explica. Às vezes ele vai falar assim, porque eles não querem perder venda. E daí eles falam assim, recomendado para trabalhos tipo piriri, 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 piriri. Só que é muito amplo, sabe? E isso é uma crítica que eu tenho até com a Electric, que eu citei várias vezes aqui, que me ajudou muito com os conhecimentos e tal. Mas eu coloco lá, perfeito para todos os tipos de trabalho. Não é, mano. Não é.
Não é e ponto, tá ligado? Tem tipo de trabalho que sai melhor, tem tipo de trabalho que sai pior. Então, você tem que... Eu acho que as marcas têm que assumir mais esse negócio de eu vou ensinar e eu vou colocar, tipo, qual que é a melhor. Que eu acho muito legal, a Bishop. A Bishop tem as Wendy's. Ela tem basicamente, tipo, 2 linhas de máquina e ali de pen. E ela coloca assim, essa linha de pen são as Wendy's ali, né? São as Power Wendy's. Eles colocam, tipo, existem 3 modelos. Um modelo para linha, um modelo para blocar e um modelo para fazer sombra. É isso. E eles explicam. Aí tem a diferença de curso, tem a diferença de motorização. No site deles está tudo lá. A Raw, que é uma marca de tinta, também explica sobre as tintas dele um pouco. Ah, essa tinta aqui vai ser um pouco melhor para preenchimento, sei lá o que e tal. Mas falta um passo além, falta eles educarem. Tá lá no site, mas se você não souber, se você acabar nem... Cara, você compra qualquer um e foda-se, assim. Então, é uma bronca que eu tenho com as marcas. Eu acho que as marcas sabem o que fazem, deviam passar mais pra gente. Outra dica, pra gente encerrar essa parte de agulha, é membrana. Existem cartuchos de membrana e existem os cartuchos de mola. Não sei se vocês já viram aqueles cartuchos. Eles são até mais barulhentos e tal. O cartucho de mola tem uma grande vantagem em relação ao cartucho de membrana. Porque o cartucho de membrana, ele depende muito da resistência da membrana. Então, se for uma membrana muito mole, em altas rotações, quando a máquina estiver mais rápido, ele não vai resistir muito bem. Ele vai ser um cartucho que vai ficar mais molenga. Um cartucho muito duro, em baixas rotações, ele vai ter muita resistência, a tua máquina vai perder muita força, vai exigir muito do motor. E aí você tem uma curva de aproveitamento dela, que às vezes é muito ruim. Tipo, sei lá, até 80, 70 Hz ela é meio molenga, aí depois ela fica boa, aí sei lá, 120 Hz para cima já fica ruim. Às vezes é um pouco mais para cá, às vezes é um pouco mais para lá. E no de mola não tem isso. No de mola a força é entregue linear, né? A resistência da mola ali é entregue linear do começo ao fim. Então se você está com uma máquina veloz ou uma máquina lenta, você não tem nenhum tipo de diferença de resistência ali, né? Sua agulha vai trabalhar igual do mesmo jeito. Tem alguns cartuchos que não. Se você pega uma membrana muito dura, você vai ter problema de, sei lá, fazer um rastelado, porque ela vai exigir muito da máquina, ela vai ter muita resistência em baixa rotação. E se você pegar muito mole em alta rotação, ela fica sambando na pele e chega até a arrebentar a membrana, você tem que trocar o cartucho. Então, é uma diquinha legal sobre membrana, de você entender que tipo de resistência. Pega o cartucho e aperta com o dedo assim, ó, abre, e aperta com o dedo, você vai entendendo diferentes resistências. Se você comprar um cartucho da Intense, ele é duro pra cacete, chega a doer o dedo assim, ó, mano, de apertar, sabe? É um cartucho muito, muito duro. Finalizamos essa parte de agulha. Já vou entrar na parte de máquina. Alguma dúvida sobre agulha, gente? Aquela agulha que alguma vez que eu não usei, ela é tipo uma bucha, só que dentro não tem agulha, só em volta. Então, eu pensei que pode ser aquela Empty Round Liner, né? Que pode ser isso. Eu acho que seria uma agulha mais para preenchimento. Eu já vi gente fazendo um rastelado com bucha, eu fiquei pensando se não era essa. Cara, pode ser que seja também, porque como é que eu imagino no uso... Vamos colocar para o uso, né? Ela vai ser uma agulha que ela tem um buraco no meio, então ela vai ser mais maleável. Eu acabo transformando as minhas RLs em RS nessa questão de querer mais maleabilidade. Então eu acho, para mim, na minha concepção, vendo com a minha experiência, que esse tipo de agulha é bem melhor para você fazer um preenchimento. Porque a gente esquece que a RS ela não é para traço nem para preenchimento. Ela é uma round shader. Ela é para pequenas sombras. A gente usa de teimoso para preencher, para fazer traços, essas coisas assim, mas não serve, não é para isso. Então, eu acho que são outras opções para você fazer, tipo, pequenos preenchimentos ou coisa assim. Eu acredito que seria assim. Seria esse o intuito dessa... Mas eu já vi ela, coisadinha, tem... Eu acho que a Cheyenne tem esses cartuchos, eles chamam de Power Liner, umas coisas assim. Ele tem uns formatos diferentes, assim. Eu vou comprar só pra ver. Tem que testar, às vezes tem que testar. Podemos passar para a máquina? Curso de máquina e tudo mais? Então vamos lá. Esse é sobre o curso de máquina, ou como eu gosto de chamar, percurso de máquina, que explica muito melhor o que é o curso da sua máquina. O curso da sua máquina é quanto ela vai subir e descer. Qual é o tanto que a agulha vai preencher o caminho, tá?
Nas bobinas, antigamente, né, a gente conseguia fazer esse ajuste por esse parafuso aqui. Então, quanto mais eu apertava, eu apertava esse parafuso, menos curso eu tinha, ela ficava com uma batida mais curta, e quanto mais eu soltava, um curso mais longo. Tem uma característica interessante, que quando você se trata de bobina, você quer um curso mais curto para fazer traço. Por que isso acontece? Antigamente, você tinha uma dificuldade muito grande de você achar um coeficiente de velocidade e força. Então, as bobinas elas tinham esse defeito, digamos assim. Quando você queria alguma coisa com mais velocidade, você acabava colocando muita força se você tivesse um curso longo. E não era o que a gente queria para fazer traço. Então, o que fazia? Para você ter a velocidade de traço, que é mais ou menos ali em 100 Hz, 100 batidas por segundo, você diminuía o curso. E daí ela aumentava a velocidade da batida sem aumentar tanto a força. Quando você vai fazer um preenchimento sólido, você aumenta o curso. Mas, quando a gente passa para as pens, você já tem uma característica que você consegue manter um curso longo com uma velocidade estável. Então, para você fazer traço, é mais recomendado que você tenha um curso mais longo. Mas quando é bobina, para você fazer traço, você usa cursos mais curtos. Então, a gente tem essa diferença. A pens leva vantagem nisso. A gente tem algumas pens que tem os cursos variáveis, tem a da EZ, tem algumas Electric, tem, enfim, tem da Decalab, tem infinitas marcas, que elas são mais versáteis. E aqui a gente vai ler dessa forma como menos pigmentação e mais pigmentação, basicamente isso, assim. De uma forma curta e bem grossa, e bem rápida e bem sincera, bem sensata, menos pigmentação para mais pigmentação. Você não vai conseguir fazer um trabalho lá ou cá, depende de como você gosta de atuar, depende da sua mão, depende do seu uso. Mas, por exemplo, você fazer um preenchimento sólido com 2,5, loucura. Não sai. Não sai. Você fazer uma sombra muito lisinha, um negócio assim com 5 milímetros, esquece. Então, quando você vai para os extremos, você tem umas limitações físicas, mas isso aqui não vai ser regra geral, tá? Se você se acostuma, você se adapta com o jeito que você tatua. As 3 principais coisas que são afetadas pelo curso vai ser o momento de inércia, a quantidade de tinta que a sua agulha vai pegar em cada volta e o tempo dentro da pele. Então vamos explicar o que é um momento de inércia primeiro, né? Quando a gente tem um momento de inércia, você começa... Ah, achou, né? Não vou fazer. O momento de inércia é o seguinte, gente. Ai. Sabe aquele experimento que você... Deixa eu pegar uma cadeira aqui. Que eu vou mostrar para você exatamente o que é o momento de inércia. Quando você espalha a energia, você fica mais lento. Quando você... Não tá aparecendo. Não tô aparecendo, amor? Vai mais pra trás. Deixa eu ver isso aqui mais pra cá. Deixa eu tirar você daqui, não quero mais você. Eu tô me sentindo pressionado com você aqui. Tá bom aqui? Um pouquinho mais pra cá. Tá bom? Então é o seguinte. Quando você vai num... Eu sempre dou o exemplo do tapa. Se você quer dar um tapa forte numa pessoa, você vai com a mão assim ou você vai com a mão assim? Quando você está com o braço esticado, você tem muito mais momento de inércia. A força está muito mais... Fica concentrada lá na ponta dos dedos. Então, o exemplo que eu dou é o seguinte. Quando você está girando aqui assim, ó, se eu tiver com os bracinhos mais coisados, eu giro mais rápido. Aí aqui eu freio. Aí aqui eu acelero de novo. Aí aqui eu freio. Aí aqui eu acelero de novo. Isso é só a conservação da energia. Entendeu? Então, ó. Freio, acelero. Freio, acelero. Entendeu? E agora eu tô tonto pra cacete. Mas, enfim. Isso é um momento de inércia. Então, quando você tá trabalhando com agulha que tem um curso mais curto, é como se ela tivesse o tapinha aqui, ó. Sabe? É muito mais fraco a batida dela. Agora você tem um curso longo. Agora, quando você tem um curso longo, você está com o braço esticado. E o tapa vem muito mais forte. É basicamente essa a explicação física que ajuda você a lembrar para que serve, tá?
A cada volta, você vai colocar mais ou menos metade da agulha para fora, metade da agulha para dentro, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas, por exemplo, vamos colocar que você tem um curso de... Existe 1,88 milímetros. Seriam aqueles de microderme, micro sei lá o quê. Sabe aquele negocinho Pigmentação. de micropigmentação, isso. Cursos mais curtinhos, mas só pra gente entender a diferença entre eles, né? Então, quando você dá essa voltinha curtinha aqui, você volta, pega pouco pigmento, pega pouca tinta. Você passa pouco tempo lá dentro e já volta para furar. Então, a cada voltinha você tem menos tinta. Já num curso maior, tu volta até aqui em cima, pega um golaço de tinta, vai lá pra coisa, pinta tá tudo a pessoa, vai lá para cima, pega um golaço de tinta. Então, quanto mais agulha para fora, mais agulha para dentro, você tem uma diferença de quanta tinta você pega em cada volta. Isso difere do quanto você vai pigmentar na pele. Então, às vezes, você fala assim, eu tô traçando aqui, mas não tá pegando direito. Cara, coloca a agulha um pouquinho mais para dentro, que talvez ele vai, a cada volta, ele vai preencher melhor. Que ele vai voltar a pegar mais tinta e voltar com mais tinta ali para dentro da pele, para você conseguir espalhar ali. Então, isso aqui também é bem legal. Também, que é uma dica de exposição de agulha. Se você tá, sei lá, tá babando muito ali, né? Então você vai, vou fazer o traço, mas tá ficando muito sujo o meu traço, tá espalhando muita tinta também. Coloca um pouco mais de agulha para fora que você já tem aquele traço que fica mais limpo assim e tal. E não precisa ficar limpando o tempo inteiro. Enfim, é uma dica de exposição de agulha, mas também de curso, na hora de você dar as suas voltinhas. E o último, mas não menos importante, é o tempo de trabalho da sua máquina. Então, a gente vai trabalhar com, aqui eu coloquei como 2 milímetros, para a gente entender básico. Então, colocamos a agulha com 2 milímetros dentro da pele. O tanto que ela entra na pele não vai mudar, porque a gente precisa pigmentar nessa faixa. O ponto é, quanto tempo ela passa fora da pele? E aí, imagina esse motor que está trabalhando, que está empurrando essa agulha. Então aqui você tem um motor que vai, sei lá, passar 75%, 80% do tempo dentro da pele e só 20%, 25% do tempo respirando. Entendeu? E já mergulha. E já mergulha. Então você vai ter um motor que trabalha muito mais. Quando a gente vem para cá, a gente tem um motor que já está 60% para fora e só um pouquinho para dentro. Então, além de ser um motor que tem um tapa mais forte, digamos assim, porque ele tem um curso maior, ele também está trabalhando muito mais livre. Porque ele está mais tempo fora da pele, pegando tinta lá em cima para descer com a pigmentação. Então, o curso, não só pelo curso em si, que ele pigmenta menos, mas também pelo tempo que ele passa dentro e fora da pele, pelo tempo de trabalho do motor e pela volta que ele dá cada vez que ele vai buscar tinta. Quanto maior a volta, mais tinta ele busca. Uma curiosidade muito, muito, muito legal é que a gente não pigmenta na hora que você fura, né? Você pigmenta na hora que a agulha sai. Então, a agulha entra, a pele ela vai acabar limpando, tá vendo que ela entra limpa aqui, ó? Quando sai, a pele cria um vácuo. E esse vácuo vai puxar essa tinta para dentro. Então você fura, cria o vácuo, fura, tira, quando você tira, cria o vácuo chupa a tinta para dentro. Por isso que é muito importante a gente sempre estar usando os deslizantes e tudo mais, para essa agulha não estar seca na pele. Porque a pele ela vai acabar limpando essa agulha, digamos assim, na entrada. Então, os deslizantes ajudam muito. Por que eu tinha falado da agulha texturizada e por que ela ajuda na hora de pigmentação? Sabe quando você vai colocar uma gota perto da outra? Ela vai e junta as duas gotas, esse efeito de aglutinação das gotas, ele acontece na pele. Quando você usa uma agulha texturizada, a textura, como eu disse, ela é para dentro, não é uma textura para fora, né? Então, ela vai deixar um pouquinho de pigmento depositado nessa camada aqui. E aí, na hora que ela sai, o vácuo, mais essa coisa das gotas se juntarem, se atraírem, vai fazer com que coloque mais tinta para dentro da pele. Então, você tem mais uma característica da agulha texturizada do porquê que ela pigmenta melhor, em questão de pigmento sólido e tal. Porque você deixa um pouquinho de pigmento lá dentro e vai, além do vácuo, tem essa ajuda das gotas
se atraírem, assim, sabe? Aqui é para explicar como funciona o curso em si, o que é o curso em si, né? Então aqui você tem o rotor da sua máquina, isso pode ser tanto uma rotativa normal quanto uma PEN. A rotativa normal e a PEN, a diferença é que a rotativa é assim, a PEN é assim, mas o funcionamento é o mesmo. Então esse aqui é o motorzinho, geralmente um de moedinha, e ele vai no centro disso aqui. Isso aqui ele tem um eixo excêntrico, que é o nome disso aqui, que ele é um pouquinho tiltado assim, é um pouquinho deslizado. Então se você tem, sei lá, um eixo excêntrico que ele tem 1,75 de distância, 1,75 milímetros de distância do meio, você vai ter um curso de 3,5, porque é a distância daqui de cima até aqui embaixo. Então é 1,75 até aqui, mais 1,75 até aqui. 2 milímetros, você vai ter um curso de 4 milímetros. Vai ser 2 milímetros até aqui em cima, mais 2 milímetros até aqui embaixo. Então é a distância. Então metade dessa distância vai ser mais ou menos o coeficiente do eixo excêntrico ali, da distância entre o centro do eixo excêntrico para o centro do rotor da sua máquina. E é assim que funciona. Existem outros tipos de excêntrico, existe batida senoidal, aquelas coisas daquelas máquinas que você troca o curso, elas funcionam de outra forma, mas enfim, isso aqui na prática mesmo, vocês precisam entender que é a distância dessa moedinha aqui do centro do rotor. O que eu estava falando de que isso aqui que não é lei, né? Então, 2,5 mm, 3 mm, sombra, pouca pigmentação, vai ser uma máquina boa para fazer seus realismos e tudo mais, alguma linha que não precisa ser tão pigmentada, alguma coisa mais tranquila. 3,5 e 4 mm vão ser as híbridas maneiras. 3,5 aqui eu recomendo para quem está começando a tatuar, para quem é iniciante. Eu acho que as agulhas 3,5, as máquinas 3,5 são agulhas versáteis, são máquinas versáteis, mas são máquinas que também não machucam tanto a pele, que você tem mais margem para trabalhar ali para errar, digamos assim. Uma 4mm ela já é uma máquina que é um pouco mais pancadinha, uma máquina que já agride melhor a pele, que pigmenta com mais facilidade. Então, se você já está mais habituado a tatuar, você já tatua há um pouco mais de tempo, você já precisa de um pouco mais de... que eu queria dizer de... eu sei que eu vou passar o traço aqui é assim que vai ser, preciso fazer a coisa pigmentar de uma vez só, vai na 4mm. Mas a 3,5 dá uma faixa de você errar, de você ir um pouco mais devagar no traço e tudo mais. Enfim. 4.2, 4,5, preenchimento sólido e uns bold louco. 4.2 também dá para você fazer como híbrido e tal, mas já para fazer sombra vai ficar um pouco mais complicado. Para preenchimento sólido você tem que tomar cuidado com as agulhas menores. Então, aqui já vai ser, sei lá, para 17, 23 Magnum para cima. Cursos mais longos, para agulhas mais finas, geram muita pancada ali na pele, você pode ter um dano muito grande. E 5mm apenas para linhas maiores, você vai ter ali de 11, 14 RL para cima. Dá para usar com uma 3RL? Dá. Dá para usar? Dá. Não, isso que eu falei, não é lei. Mas é o recomendado, é o que eu recomendaria para a galera, tá? Então, isso aqui. Alguma dúvida sobre a parte de curso? Questão da linha, no 5. Eu, por experiência, toda vez que eu coloco para fazer linha, por exemplo, linha fina, de, sei lá, 5 RL, se eu coloco, sei lá, no 4,5, assim, parece que ela pigmenta bem, mas parece que ela não fica uma linha tão firme, tão certa. Mas você tem máquina que troca o curso? A minha troca. Não troca o curso. Ela troca em cima com um machadinho. Não troca o curso. A sua máquina troca a mola. Não é? Ela baixa um pouco melhor. Ela baixa? A Transverse abaixa o curso? Eu vou te mostrar depois. Eu quero ver isso aí, porque eu tinha uma Transverse e não sabia. Mas a minha não é da elétrica, né? A minha é da... Ah, tá, é verdade. Tá, não, eu sei qual que é. Não, achei que a tua era Transverse da Electric. Não é da elétrica. Daí, Ah. eu percebi isso. Daí eu queria saber o porquê. Desculpa, repete de novo que eu me perdi muito. Não, tipo, Só volta um pouquinho. A linha, quando eu vou fazer uma linha, por exemplo, mais fina, não negra, se eu deixar ela tipo, no 3,5, 4 no máximo, eu consigo fazer uma linha perfeitinha, tá top. Mas se eu deixar ela um pouco mais alta,
ela já fica uma linha meio tremida. Tá, a sua não é de biela? Assim. Ela não é aquele negócio que é do ladinho, porque a sua é da... Batida, ela lembra bastante. Sim, sim. É. Mas ela tem aquela bielinha do lado, porque ela, se eu não me engano, a tua, ela gera muita vibração, Sim, ela tem uma bielinha do lado. que é a da Vaplan, no caso, né? Da Vaplan. Essas máquinas de biela, elas transferem muita vibração para a agulha em si. Então eu acho que quando você aumenta o curso, você acaba aumentando essa vibração. Porque daí quando eu deixo ele baixo, fica da linha. Tranquilinho. Não, é o que eu falei, não é lei também. Tipo assim, às vezes é do jeito que você tatua. Mas pelo que eu acho, pela experiência que eu já tive com o Vaplan, inclusive, as máquinas que tem biela, que são de biela, elas são máquinas que vibram muito. Principalmente se você aumentar o curso dela, a biela vai dar uma volta maior e daí você vai... Quando eu usei a T no 4 e 4, ela saiu perfeita. Ah, aquela pen que você usava, a minha era 4. A linha saiu perfeita. Eu gosto de trabalhar com 4mm, 4,2 no máximo, 3,5, nessa faixa da meiuca aqui. Porque eu não faço trabalhos muito específicos, tá ligado? Se eu fosse fazer um portrait, alguma coisa assim, aí eu ia pegar uma 3mm, uma parada. Mas que eu faço só preenchimento e às vezes eu faço uma escrita, às vezes eu faço umas coisas diferentes. Eu brinco bastante com textura, com outras coisas, então uma 4mm pra mim tá ótimo. Mas eu acho que no seu caso vai ser por conta da biela. Provavelmente, então. A gente tava com a Transys, por isso que eu falei, eu não troco o curso, porque a da Transys, muita galera confunde, porque ela tem a molinha atrás. Tem os números 5, 4, 3, 2, 1, e a Transys, o que ela troca é o maciez dela. Ela vai bater um pouco mais seca, um pouco mais macia. A gente vai falar sobre o recuo, a maciez um pouco mais pra frente. Daí tem muita gente que confunde, a gente fica confundindo. Mas o erro foi meu. Alguma dúvida além dela? Mais alguma? Mais alguém? Diga, meu bem. Você falou que ter um curso grande de 5 minutos e usar uma coreografia ainda não é uma boa ideia, porque eu acho que vai muito forte na pele. Uhum. Qual seria o problema de diminuir a velocidade da máquina nesse contexto? Porque, vamos lá, dependendo do motor, diminuindo a velocidade da máquina, você não tem garantia que você vai perder força. Outra, você vai perder daí a fidelidade à linha, digamos assim, né? Você vai ter que diminuir a velocidade da sua mão também e um monte de coisa. Eu acho que não é recomendado, mas eu acho que dá pra fazer, tá? Eu acho que dá pra fazer. Você vai evitar usar um ângulo de afiação muito longo. Mas, porque daí vai ser mais um fator para você arrebentar a pele. Mas eu acredito muito que quando você usa um curso mais longo, não necessariamente você diminuir a velocidade da máquina vai diminuir tanto a força. Que depende do motor da máquina. Tem alguns motores que você tem uma entrega de torque que ela vai ser mais linear. Tipo assim, vai começar ali na velocidade, sei lá, de 4 volts, digamos assim, ali, e vai ser linear até 9. Tem umas que realmente aumenta pra caralho, que ela vai ficando mais forte. Então, depende da configuração da máquina em si. Não é muito regra, mas às vezes pode funcionar. Só que daí você vai ter que tatuar com a mão um pouquinho mais devagar também, porque senão a tua linha você vai passar, ela vai ficar falhada. Que é o problema com a RS, por exemplo. A RS, muita gente erra de fazer traço de RS, porque traço igual a RL. Bota na pele, não dá, cara. A RS precisa de mais tempo para pigmentar. Então você tem que vir um pouquinho mais devagar com ela, e aí ela faz senão ela fica aquela linha que fica marcadinha, assim, né? Fica com aquelas ranhurinhas. Pode ser um efeito que você quer na sua tatu, mas às vezes você quer preencher e não tá conseguindo, então vem com ela mais devagar. Porque, às vezes, tipo assim, eu tô com a minha máquina, eu tô sentindo que, pô, a força já tá boa, eu não quero colocar mais força, porque eu não quero arrebentar a pele da pessoa e tal, então eu adapto a velocidade da minha mão. Às vezes o contrário, às vezes eu acho que a minha mão tá numa velocidade boa, eu não quero mudar, mas a máquina tá fraca. Aí eu vou colocar mais velocidade na máquina, que às vezes pode entregar mais força ou não. Mais alguma dúvida sobre essa parte de curso? Então vamos para recuo. Recuo, ele é um sistema muito legal. O recuo, ele sempre existiu nas bobinas, e ele porque todo bobineiro, tatuador, old school, sei lá o que, tem muita bronca com pen, é o tal do recuo, tá? Por quê? O recuo, ele é basicamente o que faz essa mola aqui, ó, que é a mola que encosta no parafuso, tá? Que nem a molinha 5 aqui da Transys que eu tava falando, ou também existem umas hastes, né, que você tem ali
a dureza, o que acontece? Quando você coloca a agulha na pele, existe uma retração como se fosse um amortecedor do carro. Existem amortecedores mais duros e mais moles. E aí existe esse recuo, que é o bate-fofo, que é o amortecimento da máquina. Existem máquinas que têm amortecimento ativo ali, digamos. Então, quando você coloca a agulha na pele, esse amortecimento vai reter um pouco dessa força, um pouco desse impacto, e você vai ter uma pigmentação muito mais suave. Quando você vê os exemplos das bobinas, isso passa para as pens, você coloca mais recuo quando você quer pigmentar mais. Então, mecanicamente falando, a melhor máquina que eu usei foi a Ultrapen 2. Eu deixava ela macia pra caralho. Cara, quando eu ia fazer um preenchimento assim, ó, o troço vinha, nossa, preenchia que era uma delícia, sabe? Sem machucar a pele, E você tinha um preenchimento muito gostoso. Que eu gostava bastante de maciez. Quando você passa para as bobinas de pintura são batedores mais longos, com umas molas muito mais maleáveis, digamos assim. Essa vai para traço, geralmente vai ser um pouco mais firme. Mas também isso é de gosto para gosto. Mas via de regra quando você tem uma máquina que tem um recurso de recuo, ou ela tem uma máquina um pouco mais macia, ela vai pigmentar melhor, vai machucar menos a pele do que uma máquina mais seca. Uma direct drive ali que vai só ligar o motor direto numa haste, direto na pele, que isso vai, tipo, mano, é a força direta ali no eixo do motor, sem passar por meio que um sistema de mola antes, entendeu? Então, exemplo do carro de novo, como se fosse um carro sem amortecedor. Tu bate no buraco, ele, sabe? Não tem uma questão da maciez, uma malemolência ali que vai ajudar o seu caminho a ficar mais suave. Aqui era para ser a parte do intervalo, mas não vai ter intervalo, vamos tocar reto. Vamos falar sobre a pele, eu não vou ficar falando sobre camada de pele, um monte de coisa que vocês já sabem sobre isso, mas a gente tatua na segunda camada da pele, né? Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Na primeira camada existem 7 camadas, que são acúmulos de células mortas, aquele negócio que a gente tira antes de tatuar, para ficar melhor, com um álcoolzinho, aquela pele morta, aquela coisa arada, enfim. O que eu quero falar aqui, entrar, é no subtom de pele, tá? O tom da sua pele vai ser o tempero do seu subtom. Então, se você tem um tom de pele claro, foda-se seu subtom. Qualquer tinta de tatuagem, qualquer cor, qualquer coisa vai funcionar muito bem na sua pele. Agora, se você tem um tom de pele mais temperado, uma coisa que é mais escura, você já vai ter o subtom que ele aparece um pouco melhor. E aí, a tinta que você usa, dependendo da cor, dependendo de como você vai usar a tinta na pele, vai influenciar sim no resultado final, tanto na hora de você fazer e durante a cicatrização, depois de cicatrizada. O subtom de pele ele pode mudar, você nasce com um subtom de pele, mas dependendo das coisas que você come, dependendo do seu dia a dia, você pode mudar o seu subtom de pele, tá? Então, o subtom de pele, ele é basicamente constituído por essas coisas aqui no seu sangue, né? Caróteno, queratina e hemoglobina. E aí, dependendo de quanto ele tá, de qual que é a distribuição na sua pele, você tem esses tipos de tons aqui. Óbvio, se você tem um tom oliva, vai ser muito difícil de chegar num tom frio. São coisas assim que é da composição da sua pele, é da sua composição natural. Mas, por exemplo, você já viu aquela pessoa que come muita cenoura e é meio laranja? É porque a cenoura tem muito caróteno. Isso vai acabar caindo na sua corrente sanguínea, que vai para sua pele, e você vai ter uma pessoa que é meio alaranjada. Então, o seu subtom, ele pode ir trocando. Você tem um subtom base, mas ele pode ir maleando conforme a vida for passando, tá? Olhar para o subtom base da pessoa, então aqui, pessoas diferentes, com subtons diferentes, né? Você tem o oliva, que é aquela pessoa que é um pouquinho mais nesse tom aqui assim. Não é tão comum o oliva no Brasil, tá? A gente vai ter mais subtom quente no Brasil. Para você identificar o subtom da pele da pessoa, é só olhar a veia, olha para o pulso dela. Isso é uma dica que eu aprendi com o pessoal da make. Então, o pessoal de make manja muito disso, porque como ela coloca uma coisa na pele ali, que ela, já viu aquelas pessoas que fazem a micropigmentação e fica esverdeada, aquela sobrancelha esverdeada, aquelas coisas assim, que é quando você erra o subtom. Então, eles falam muito mais disso, subtom e tudo mais. Então, se você olhar para o pulso da pessoa ali, você já vai ver. Quando você tem as veias mais esverdeadas, você vai ter um subtom quente. Azuladas ou roxas vão ser um subtom frio. E se você tem veias
meio que você não sabe dizer o que que é o subtom neutro. O que que eu costumo dizer? O subtom neutro, para mim, ele é só um subtom quente, só que você não tem tempero suficiente, você não tem cor o suficiente para ele aparecer. Então ele aparece meio como frio, meio como... mas tá ali. Mas para mim é só um subtom quente que não tem força para ser quente, então tá lá sendo neutro. E o que que isso tem a ver com o nosso trabalho? Por exemplo, eu só trabalho com preto. Então foda-se, eu vou usar a tinta preta, não é colorido, foda-se. Calma, não é bem assim. Quando a gente entra na parte de pigmento, a gente tem todas. Pensa numa marca de tinta de tatuagem. Ela tem exatamente o mesmo pigmento, que é o 77266, que é o Color Index, que é o preto de fumo, também conhecido, piriri-parará. Você pode comprar, inclusive, na Made in China aqui, ó, custa aos quilos, pode comprar, aí você mistura com água e algumas coisinhas, faz sua tinta de tatu em casa. Por favor, não faça. Mas, enfim, toda tinta de tatuagem tem o mesmo pigmento. Se toda tinta de tatuagem tem o mesmo pigmento, por que que tem diferenças de pretos? Por que que tem pretos que são mais escuros, tem pretos que são mais claros? Por que que eu gosto de marca X, não gosto de marca Y, se todas usam o mesmo pigmento? A receita para você chegar na tinta, a parte líquida, ela é só um veículo. O veículo é para levar esse pó para dentro. Porque eu não consigo colocar pó com agulha dentro da tua pele. Eu preciso que um líquido seja o veículo para depositar essa tinta lá dentro. Esse líquido ele vai ser ou extraído ou absorvido pela sua pele e você vai ficar só com o pigmento, só com o pó dentro da tua pele. E isso acontece, sei lá, uma semana de cicatrização você já está meio que só com o pó, digamos assim. Dependendo do tamanho desse pigmento, né, e dependendo da qualidade, eu não vou colocar, aqui eu coloquei qualidade, mas dependendo da receita de aglutinante, da receita ali que você tem do veículo, você tem um subtom de tinta diferente. Então vamos lá. O que acontece? A tinta de tatuagem, né, o pigmento da tinta de tatuagem, cada areinha, o pigmento é essa areinha. Cada areia dessa, ela existe fisicamente numa faixa de 13 a 30 nanômetros. Tá? Nessa faixa, você tem um efeito físico muito interessante. A luz, ela interage de forma diferente. Quando você tem um item muito pequenininho, seja ele um pigmento, seja ele qualquer coisa, o experimento que foi feito, que comprovou isso, foi feito com um pedaço de ouro. Então o que acontece? Ele troca de cor. Então se você tem vou colocar um pedaço de ouro como exemplo. Um pedaço de ouro de 10 nanômetros, ele vai aparecer um pouco mais azulado. Se ele for aumentando, ele vai esquentando. Isso por causa como a luz, como as ondas vão interagir nesse tamanho. Entendeu? Com esse tamanho de coisa, assim, sabe? Desse tamanho de fragmento. Então, como a gente tem os comprimentos de ondas mais longos, eles interagem com os pigmentos maiores. Né, eles interagem com os pedaços maiores. Quando você tem mais curtos, ele vai bater naquele pigmento e vai refletir de um jeito. O pigmento ainda, a base dele vai ser preta, mas o jeito que ele vai refletir no seu olho vai ser ou mais azulado ou mais quente. Tá? Isso depende do tamanho de cada areia que está lá dentro. E de como a luz vai interagir com isso. Eu fiz um experimento que eu até deixei aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que vocês observem. Aqui, eu estiquei tinta nesse vidro. Se vocês observarem, tem uma delas, eu não vou falar qual para ficar mais legal, mas uma delas é um subtom... Deixa eu voltar para cá. Quer fazer aqui na frente? Eu gravo. Depois eu vejo. Mas uma delas é um subtom um pouco mais azulado, mais violeta, e outras duas tem um subtom um pouco mais quente, um pouco mais neutro. Eu quero que vocês identifiquem qualquer qual. Olha meio no reflexo, assim, meio... Vai olhando como é que ela reflete na luz, e aí vocês já vão pegar qual que é o violeta e qual que é o mais... Pode falar, não tem problema. Acho que é do meio mais azulado. Vamos ver se todo mundo concorda. São tintas pretas, tá? Iguais, digamos assim, só são de marcas diferentes. Olha o reflexo dela.
como ela reflete com a luz. Eu diria que essa é uma ponta. Mas eu acho que isso percebeu. Ela não é uma coisa tão fácil assim. Só que na hora que você interage isso com o subtom da pele da pessoa, essas coisas assim, fica um pouco mais evidente. Vocês foram para da ponta? É a do meio. É a do meio. Eu acho que quando a gente olha ela assim, ó, ela até brilha meio diferente, assim, ela é mais roxa. Eu não sei, eu não sei se eu já tô acostumado já, mas eu consigo ver muito bem, assim. Essa daqui é uma tinta da Raw, que ela é feita com outro objetivo. Nossa, eu acho que aqui dá pra ver bem. Vocês conseguem? Vem aqui. Que eu não sei, eu coloquei ela aqui, eu consegui ver bem a diferença do subtom agora. Boto fé, eu acho. Mas não reflexo. Ó, vem daqui, vem daqui. Aham, tá. Acho que eu Legal, consigo né? perceber o que é mais. Enfim, então na prática não é tão fácil de ver assim, mas ainda dá pra ver ali se você estica você estica a tinta no vidro e espera secar. Então é um jeito de você identificar o subtom da sua tinta. Não misturou nada, só esticar. Não, eu só estiquei, eu só peguei um pingo da tinta, a tinta tá até aí, eu posso fazer conjunto com vocês. Peguei um pingo da tinta, deixei no coisa e passei assim com a mão. Na verdade, foi com a luva assim, deu uma espalhadinha, só isso. Não tem mais nada além disso. São só tintas diferentes. Então, somando subtom de tinta, que podem ser mais frios ou mais quentes, né? Mais azulados ou mais avermelhados, com subtom de pele, que pode também ser mais frios ou mais quentes, a gente tem um grande ensinamento da nossa querida Xuxa, que diz que azul com amarelo dá verde, né? Então, se você tem um subtom de pele que é quente com uma tinta fria, você vai ter um resultado onde ela vai cicatrizar um pouco mais esverdeada. E aí você também tem tintas que não vão interagir bem com pele mais escura. Por isso que as marcas brasileiras, e por isso que no Brasil tem 90% das marcas vão ser com um subtom mais avermelhado. Que eles entendem que o mercado interno, o mercado brasileiro, são de pessoas de pele quente. E as pessoas de pele frio que tem aqui, geralmente são pessoas de pele muito clara. Então, tipo, meio que foda-se qual que você usa. Fria ou quente, qualquer uma vai funcionar. Agora, quando você começa a escurecer mais esse tom dessa pele, ele fica mais evidente. E aí, então, você vai querer, pelo menos para o nosso cenário, para o nosso Brasil, sempre uma tinta que tem um subtom um pouco mais quente. Tintas com subtom mais azulado não vão funcionar muito bem, porque ao longo prazo não ficam muito boas. E aí a gente tem outros fatores do porquê que elas não funcionam muito bem, tá? Lembra que eu falei como funciona a questão ali do tamanho desse pigmento? Então, se você tem um pigmento que ele é grande, como é que funciona a tinta quando ela cicatriza na sua pele e como a tinta de tatu fica assentada ali, né? Você tem os macrófagos que vêm e englobam esse pigmento. Se o seu pigmento é menor, ou seja, os pigmentos mais azulados, eles têm mais facilidade de englobar e quebrar esse pigmento. E aí ele vai espalhando. Então, essas tintas geralmente são recomendadas para preenchimento, para blackout, essas coisas assim, porque elas são tintas que vão espalhar pela pele. Elas não vão ficar tão fixas. Porque como o tamanho de cada pigmento é menor, ele vai se esgueirar ou pela sua pele melhor, ou os macrófagos vão conseguir quebrar esse pigmento mais facilmente. E daí, quando eles quebram esse pigmento, ele se espalha um pouco melhor na pele. É bom na hora de você fazer um preenchimento, para ele não ficar as falhas, mas também é ruim na hora de você fazer uma linha que você não quer que ele envelheça espalhando pra caralho, você quer que ele envelheça no lugar. Então, tintas que têm pigmentos mais quentes, né, tintas com subtom mais quente, ela vai ter um pigmento maior, e esse pigmento maior segura, ali com 10, 15 anos, 20 anos de cicatrização, vai segurar a linha no lugar muito mais do que um pigmento mais frio. Por isso eu sempre opto por usar tintas com subtom quente, sempre. Alguma dúvida?
sobre essa parte. E aí também vai transparecer ali pro colorido. Você vai pegar uma pessoa que tem a pele mais escura, se você jogar um azulado, se você jogar um verde, cara, vai cicatrizar, não vai ficar tão no mesmo tom que você quer, porque a camada de melanina vem acima, né? Então ela funciona como um isofilme. Se esse isofilme é um pouco avermelhado, né? É mais escuro e um pouco avermelhado e a tinta tá embaixo, vai interagir ali, as duas cores vão interagir e aí você vai ter um resultado que não é fiel ao que você pigmentou. Então sempre leve em consideração o tom de pele da pessoa e como a pele da pessoa vai reagir com esse pigmento, sabe? Foi colocar um verde, foi colocar que são as cores mais contrárias ali, né? Do tom de pele da pessoa, um roxo, uma coisa assim, você tem que levar em consideração de como é que vai interagir para como é que vai cicatrizar. Ai, ai. Diga. Isso que você falou sobre o preto ser mais puxado pro frio ou pro quente. Quando mistura, que você falou de misturar com vermelho, que não dá pra misturar com vermelho pra fazer um vermelho mais escuro, porque ele fica mais esverdeado, né? Uhum. Isso tem a ver? Ou não? Eu não vou saber te dizer exatamente. Sinceramente, até porque se você misturar com uma tinta que tem um subtom mais quente, ele também vai ficar esverdeado. Que esses dias eu tava falando pra ela, tipo assim, se você for fazer um vermelho, sei lá, uma transição de uma tatu, onde tem um vermelho que você quer fazer uma transição do preto pro vermelho, você nunca vai sombrear preto e depois sombrear vermelho por cima, porque essa interseção vai esverdear. Mesma coisa com amarelo. O amarelo fica isso evidente. Se eu jogar uma gota de preto na tinta amarela, ele não vai ficar um amarelo mais escuro, ele vai esverdear. Vai ficar um verde. Então, eu acho que essa interação tem um pouco a ver de como o pigmento é feito, do que é o pigmento. Mas eu não vou saber dizer exatamente. Então, eu não vou chutar. O que eu diria é que todo pigmento preto, na verdade, é um verde muito, 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 muito escuro. Mas eu não vou afirmar isso porque talvez não seja. Mas então existe essa interação. Se for fazer, existe uma cor que é tipo um marrom. Então usa um marrom bem escuro. Você quer fazer, sei lá, uma sombra, quer fazer sei lá, uma coisa que tenha vermelho, que nem aquela bandeira ali, ó. Tem aquela sombrinha de preto por cima da faixa que é vermelha. Não usa preto. Usa um marrom muito escuro. Que daí não vai ter briga de tom e não vai esverdear. Ah, vou fazer uma flor que tem uma flor amarela. Eu vou jogar preto para sombrear, depois eu pinto de amarelo por cima. Não faz isso. Usa marrom escuro, usa um tom, sabe? Usa uma coisa. Usa até roxo. Porque roxo, daí na círculo cromático vai ser contrário do amarelo, e daí você vai ter também um encontro muito melhor do que você usar preto. Que daí ele vai esverdear o teu amarelo e vai ficar uma merda. Mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Foi 1 horinha e pouquinho já? Já não, né? Foi. Já. Que aqui é isso, acabou. Agora a gente vai ter a comparação, né? As quentes vão se adaptar melhor para o Brasil, vai envelhecer melhor, principalmente em pele preta, né? Ah, tem as neutras, eu não falei das neutras. A Dynamic vai ser um tom neutro, que ela mistura tanto pigmentos grandes quanto pigmentos pequenos, ela faz essa mistura de pigmentos ali na sua composição. E aí por isso que a Dynamic a galera curte bastante, porque ela funciona bem tanto para preencher quanto para fazer linha e tal. O rolê é que Dynamic não funciona bem em pele escura, não adianta, porque ela é um pouco mais opaca. Porque como tem o tom quente e o tom frio, eles meio que se anulam, e daí você tem um tom neutro. E esse tom neutro ele faz com que a tinta cicatrize mais opaca na pele. Ela cicatriza um pouco mais, não é acinzentada, mas esse negócio ela não brilha, né? E aí ela não funciona nada bem em pele escura, nada bem. E tintas mais frias, que elas vão ser mais pretas, né? Porque você coloca sei lá, você tem 1 centímetro quadrado de pigmento. Se o seu pigmento tem 30 nanômetros, ele vai caber 100 pigmentos, digamos assim, 100 bolinhas. Se o seu pigmento tem 13 nanômetros, vai caber 3 vezes mais na mesma área. Então ele vai ser mais preto, digamos assim. Ela é mais fácil de aplicar, na maioria das vezes, só que é isso. Tem a estética brilhosa, mas não vai funcionar em pele escura, não vai funcionar a longo prazo também, que geralmente ela vai dar um blowout, ela vai cicatrizar muito mais pesado. Então eu acho que a mais versátil e a melhor serão as tintas de subtom quente. Funcionam bastante aqui pra gente. Aqueles Diga. testes que a galera faz de tinta de tatuagem na própria pele, não serve pra nada.
Cara, serve, assim, tipo, mas, pô, mano, sei lá, é que vai muito também de corpo a corpo, de como é que cicatriza e tal. Eu acho que serve, só que daí você precisa fazer um teste numa pessoa clara, uma pessoa escura, uma pessoa sei lá o quê, sabe? Tipo assim, tudo depende, mano. Eu acho que Depende da usa composição. muito pra marca, e não sabendo do subtom. Ah, isso sim, não, com certeza. Tanto é que, cara, muita gente me pergunta, cara, que tinta que você usa? Que tinta? Cara, eu uso tinta elétrica. Uma tinta padrão, a elétrica não perde em nada pra tinta gringa. É que nego tem essa punhetação com Dynamic, com sei lá o quê. Cara, não perde pra nada e sabendo aplicar e sabendo que ela realmente funciona melhor pro nosso tom tropical, para nossas pessoas mixigenadas e coisa assim, funciona muito melhor, sabe? Funciona muito melhor do que você pegar uma tinta gringa por pegar, porque eu vi o gringo usando, sei lá o quê. Sim, mas o gringo tava usando um cara que é branco igual a porra de um papel, sabe? Que a composição da pele do cara não tem nada a ver com a nossa, entendeu? Então, tudo depende. Eu diria que as melhores são as tintas quentes, as tintas brasileiras, feitas para o clima daqui, feitas pensadas para as pessoas daqui. Você acha que, cara, a gente somos tatuadores ali, mas você acha que, mano, tem uma equipe de engenheiros químicos numa fábrica de tinta brasileira, digamos assim, mas qualquer marca. O cara tá pensando no mercado consumidor ali, cara, essa tinta vai ser usada para qual tipo de pele? Não é só. Eles estão pensando além. Ah, vamos fazer uma tinta que seja preta pra caralho. Não é isso. Pô, pra que tipo de pele? Como é que vai cicatrizar? Como é que vai ser? Eles pensam nessas coisas. E daí a gente jogar tudo isso fora pra não, vou usar a gringa que é melhor. O gringo não tá pensando na gente. O gringo tá pensando em aplicar na pele deles, mano. De como funciona pra eles, de como vai ser as coisas pra eles. Tá ligado? Então, tipo, usar por usar, sem saber do porquê, dá pra usar também de forma criativa isso. Eu já vi uma tatuadora aqui do Brasil, tive contato com a tatuagem em si, não tive contato com a tatuadora, tive contato com a tatuagem. Eu tava explicando isso pra uma galera num estúdio lá em São Paulo, tava com uns amigos meus lá, e aí eu tava falando sobre a diferença de subtom de tinta, com diferença de subtom de pele, sei lá o quê, e eu nem sabia, eu nem conhecia muito bem as pessoas que estavam ali na roda, na verdade, eram só uns tatuadores que estavam ali curiosos pelo assunto, né? Eu tava meio workshopando lá. E aí um dos caras levantou a camisa e falou assim, mano, a minha irmã é tatuadora e ela fez esse trem, era literalmente um trem em mim. Ela sentiu que tinha diferença entre as tintas que ela usava, mas ela não sabia dizer o porquê. E ela fez essa tatuagem de teste. Então, no trem, ela usou a tinta tal. Eu não lembro que tinta que era, mas era uma tinta, acho que era a da Intense, a Super Black, que é super fria. E na fumaça do trem, ela usou a Everlast, que é a tinta mais quente que eu já tive contato, que é uma tinta quente pra caralho. E daí e ela queria dar esse efeito de que o metal do trem tá gelado e a fumaça é quente. Só que sem usar realmente cor. Ela queria que só o preto tivesse essa coisa. E ela, pelo uso das tintas, pela experiência, sentia isso. Ela queria fazer essa tatuagem com essas duas tintas diferentes. Que eu pensei, pô, imagina você fazer um corpo morto, digamos assim, um rosto meio mais zumbi, meio morto, e aí você faz com uma tinta com um subtom mais frio. Ah, vou fazer um corpo vivo, vou fazer um negócio quente, eu vou fazer com um subtom mais quente. Não necessariamente a pessoa vai saber identificar o porquê, mas na hora ela vai olhar e vai tem sabe, uma subjetividade artística muito gostosa assim, e dá para ver a diferença, cara. Quando você olha na pele, você fala, cara, tem alguma coisa diferente, mas eu não sei o que é. Agora você sabe. Agora dá pra saber. Mas dá pra fazer essas brincadeiras assim. Por isso que eu abri falando que o conhecimento é a liberdade da criatividade, é isso. Ela não sabia, tinha o conhecimento só por experiência. Daí depois que eu expliquei, ele fez assim, caralho, mano, olha. E aí ele linkou com a tatuagem dele. Tá ligado? Nessa mesma tarde, assim, que a gente tava lá, também teve eu falei da Dynamic, que não funcionava bem. Tinha um tatuador lá, preto. E daí ele falou, mano, por isso que eu tenho. Daí ele mostrou o braço dele, assim, e tava de blusa, então eu não tinha visto. Por isso que eu odeio minha tatuagem do braço, que foram todas feitas de Dynamic, e as tatuagens dessa aqui, que são as da barriga, do tronco que ele tem, ele falou, eu acho que são muito mais bonitas. E ele falou, todas feitas de Everlast. Ele não sabia explicar o porquê, mas tinha experiência também. Então, esses momentos também validam as coisas que eu falo, né, a vivência em si, de você observar que isso realmente funciona no mundo real, né? Senão, obviamente, eu não estaria aqui passando isso aqui para vocês. Né? Então, mas é isso. O resumão, então,
escolher a agulha correta para o seu trabalho, naquele negócio que eu falei. Então, saber que... Eu acho que uma das coisas mais importantes aqui na parte de agulha, se eu fosse passar, é que o diâmetro da agulha não interessa tanto quanto o ângulo de afiação. O ângulo de afiação é que vai ditar muito mais o comportamento dela, ali na hora de você escolher uma agulha fina, uma agulha grossa. O diâmetro é mais se você quer uma agulha maleável, uma agulha mais firme, só isso. É óbvio que diâmetro por diâmetro, uma agulha de configuração igual, taper igual, o diâmetro maior e o diâmetro menor vai ser mais fina, óbvio. Se você consegue colocar as agulhas um pouco mais juntinhas e tudo mais. Mas não é para isso que serve, né? É mais para maleabilidade da agulha. Saber a máquina correta, então na hora de comprar a máquina, na hora de você escolher uma máquina, na hora de você ver a configuração da máquina que você vai usar, meu amigo tem e falou que é boa. Vou comprar porque meu amigo comprou, eu testei, achei legal. Não é assim que funciona, tá? A máquina correta, ela faz... O curso dela vai depender de que trabalho que você vai usar e como você gosta de trabalhar. Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar bem devagar. Bicho, daí provavelmente você vai querer procurar, às vezes, uma agulha, uma máquina com um curso maior que você consiga usar uma voltagem, né, uma velocidade mais baixa. Uma coisa também que eu quero falar, só para pontuar essa parte de máquina, esquece voltagem. Isso daí eu sempre falo, esquece voltagem. A gente mede máquina por hertz, por PPS. Voltagem não serve pra porra nenhuma. Literalmente pra porra nenhuma. Que a voltagem é quanto de energia eu coloco à disposição desse motor. Mas dependendo do motor, ele vai reagir de uma forma diferente. Que é o que eu falo, se você pisar o pé no acelerador total de um Celta, ele vai a 80 por hora. Se você pisar no pé do acelerador de uma Ferrari, ela vai a 300. São motores diferentes. O impulso de energia, ou seja, o quanto eu deixei de energia disponível é o mesmo. O máximo, total. O quanto aquele motor aguenta é diferente uma da outra, entendeu? Então, essa é a mesma coisa para a máquina. Sua máquina 7 volts não é o mesmo da minha máquina 7 volts, que não é o mesmo da sua máquina 7 volts. Não é a mesma velocidade que está batendo a agulha. Então não interessa. Esse traço aí você faz com que voltagem? Foda-se. Se não for a mesma máquina, foda-se. Agora, qual é a velocidade da máquina real? É o hertz. É quantas voltas por segundo ela está dando. Pô, que hertz você está usando? Eu gosto de traçar 85, 90 hertz. Isso me ajuda também quando eu pego uma máquina diferente. Eu senti na mão ali, mais ou menos, mas também ter a leitura de hertz, ver, 90 hertz eu sei que eu me dou bem. Então, independente se ela está 9 volts, se ela está 5 volts. Já usei máquina que eu usava literalmente a 8.5, 9. Hoje eu uso uma máquina, inclusive em velocidade um pouco mais alta, que eu uso hoje em 100, 105 Hz, e em 6.2, 6.3. Então, se eu fosse só pela voltagem, eu ia estar, né? Enfim, só para deixar bem claro. Então é isso, obrigado a todos, todas e todas. Clauzinha ama vocês, obrigado por terem vindo, por terem comparecido, obrigado pelo workshop. Tem mais alguma dúvida que vocês anotaram, mais alguma coisa que vocês queiram saber? A hora é agora. Top! Eu só queria reforçar que eu fiquei com dúvida, que é um segmento com menos nanômetros, menor nanômetro, ele reflete mais isolado. Isso, não, é exatamente isso. Exatamente isso. Porque no espectro mais fino você tem o ultravioleta. E quando você vai para o espectro mais longo, você tem o infravermelho. Então, é aquele bagulhinho de física lá, né? De luz observável, aquelas coisas assim. Então, esse é o rolê. É isso, gente. Muito obrigado. Cansei. E agora criem coisas. É isso. Agora testem. Divirtam-se. Ainda, bom, tem coisa de viscosidade de tinta, um monte de coisa assim, no sentido de... Quer ver? Deixa eu pegar a tinta lá. Posso interromper a gravação? Pode.